Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam conosco, amém? Bom que os irmãos já estão tão com vontade de dar um amém já, que nem espera a gente acabar de falar, né? Já amém. Glória a Deus, amém. E vocês estão vendo um cenário diferente aqui, né? Eu cheguei aqui, achei que fosse ter uma peça aqui hoje. Mas não, irmãos. Isso aqui é porque nós estamos mexendo já, começamos a mexer já nas cantoneiras para proteger o carpete, que nós já colocamos há um tempo aqui, né? Então já começaram a colocar aqui, ó, os irmãos já começaram a trabalhar aí. Foi você, pastor Eliu, que botou isso aqui? Foi não, né? Você só mandou botar, né? Você só mandou botar, né? Amém, glória a Deus, né? Logo, logo vai estar tudo prontinho aqui. Porque se não colocar essas cantoneiras, irmãos, tá vendo? Algumas quininhas começam a se soltar, então tem que proteger mesmo, né? Então, glória a Deus por isso. Nós acabamos de cantar aqui que Deus é um Deus provedor. Você acredita mesmo que Deus é um Deus provedor? Você crê que nós temos um Deus provedor? Um Deus que provê todas as coisas? E você sabe por que Deus provê? Você sabe por que Deus é um Deus provedor? Não? Você quer saber? Porque Ele te ama. Porque Deus é um Deus de amor. E Ele te valoriza. Amém? Agora você sabe por que Deus é Deus provedor? Você sabe? Muito bem. Porque Ele ama. Nós agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos como igreja. E agradecer a presença dos nossos visitantes. Eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer o Tiago, né? Está nos visitando aqui hoje. Primeira vez, né, que ele adentra a este templo, né? Mas já foi ovelha do pastor Joel Rabelo, né? Se converteu com o pastor Joel ali e veio visitar a igreja, que o pastor Joel foi pastor. Seja bem-vindo, Tiago, sinta-se bem e creia piamente que Deus é um Deus provedor. Viu? Pode crer. Tem mais algum visitante aqui conosco, além do Tiago? Né? Não, né? Tem essa galerinha aqui da frente aqui, para mim, é uma galerinha nova aqui, ó. Hein, João? Quem é essa turma aí, João? Hein, Heitor? Hein? Hã? Tudo amigo? Sejam bem-vindos, todos vocês. Qual é o seu nome? Hã? Lucas? Vitor? Arthur? Murilo, sejam bem-vindos, viu? Voltem sempre, as portas estão abertas para recebê-los aqui sempre. Deus abençoe. Eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus. Temos a Laís também visitando a gente, né, Laís? É muito bom tê-la aqui conosco também, viu? É uma alegria tê-la aqui conosco. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Eu estava lendo o texto do devocional nesta manhã, no capítulo 3 de Gênesis. Aí eu olhei para o lado e me deparei com esse texto, que já havia lido algumas vezes, mas que me chamou a atenção mais uma vez. Gênesis 1, 31. Gênesis 1, 31. Diz assim a palavra de Deus. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era
viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Obrigado, Deus, por tua palavra. Lida aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Um Deus provedor, um Deus que tudo vê, e um Deus que está aqui conosco nessa noite. Obrigado, Senhor, por teu amor e cuidado para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eis que era muito bom. Quantas vezes você já leu esse texto? Quando Deus, no sexto dia da criação, Ele conclui a sua obra criadora e encerra o seu trabalho como Criador de todas as coisas, no que nós temos relacionado nesse texto do capítulo 1 de Gênesis. Ele diz que ele olha para a sua criação e diz que era muito bom. Mas essa expressão é semelhante a várias outras expressões que ele já havia mencionado antes. Se você voltar aí, nos versículos anteriores a esse capítulo, ele menciona uma expressão semelhante a essa que nós acabamos de ler pelo menos mais 4 vezes. No versículo 10, ele diz assim: e viu Deus que isso era bom. Versículo 12 ele repete, ele diz: e viu Deus que isso era bom. E aí no verso 18 ele fala novamente: e viu Deus que isso era bom. E o versículo 21 ele fala mais uma vez: e viu Deus que isso era bom. E aí ele fala mais uma vez ainda, né? No versículo 25. E viu Deus que isso era bom. E aí ele conclui, dizendo no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito. Por que ele muda? Por que ele muda a expressão? Na última vez em que ele a menciona. O que faz Deus mudar a sua expressão? Que ele vinha mantendo uma sequência, dizendo que era bom, que era bom, que era bom, que era bom, e aí ele termina dizendo que era muito bom. O que mexeu no coração de Deus? O que fez Deus, nesse momento, nessa ocasião, dizer que era muito bom? Ele vinha criando todas as coisas. Se você acompanhar aí o ato criacional de Deus, ele cria o dia e a noite. Ele cria o dia e a noite. Ele cria os céus. Ele faz a porção seca, que ele chama de terra. E ele faz os mares. E ele fala que isso é bom. Aí depois de fazer o céu, de fazer a terra, o mar, depois de separar o dia da noite, ele então produz a relva, a erva. Ele faz que as árvores surjam. E as faz para que elas deem frutos. Olha o que passa na cabeça de Deus. O caminho que ele vai preparando. E aí ele cria as árvores, né? As sementes, para que elas possam germinar e frutificar, e diz que isso é bom. E aí ele continua o seu ato criacional, e ele cria os luzeiros para iluminar a noite e o dia.
E aí ele cria, o que ele cria aqui? Estrelas, sol, lua. Ele cria o sol, a lua, as estrelas e diz que isso é bom. Imagine a dimensão dessa criação de Deus, o tamanho disso. E ele olha para isso e diz que é bom. E ele continua. Aí ele põe vida na terra. Ele põe vida na terra. Ele cria os animais, cria os répteis e faz mais essa ação. E diz que os animais, todos eles, era uma coisa boa. Ele olha para aquilo e diz que é bom. E ele vem criando as coisas e vem dizendo que é bom, que é bom. E aí, no sexto dia, o versículo 27, diz que Deus criou, pois Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Depois desse ato criacional, depois dessa obra de arte, e aí ele se expressa dizendo que isso era muito bom. Deus disse que esse ato dele era muito bom. Por quê? Porque ele fez você. Porque ele fez você. Porque ele me fez. Você tem um valor inestimável para Deus. Irmãos, talvez você e eu possamos ter lido esse texto muitas e inúmeras vezes. Mas a verdade é que eu e você ainda não nos damos conta, não conseguimos imaginar a dimensão disso, desse olhar de Deus, desse sentimento que inunda o coração de Deus, ao nos criar, ao nos fazer. Irmão, minha irmã, meu irmão, Deus me considera, Deus te considera mais valioso do que o sol, mais valioso do que a lua, mais valioso do que os animais, mais valioso do que o mar. Nós somos mais valiosos do que tudo para Deus, irmãos. E nós não damos o devido valor a essa atitude de Deus. E muitas vezes eu e você olhamos para nós e não nos damos o devido valor. Olhamos para o próximo e não damos o devido valor. Não conseguimos olhar como Deus olha, como Deus vê. E hoje, eu saí do trabalho para almoçar, e eu não vim almoçar em casa, como costumeiramente faço. Saí para almoçar porque eu tinha muito trabalho para fazer hoje, eu não ia conseguir vir em casa e voltar, então eu preferi adiantar. E aí, eu estava indo para o Perim, saí ali da Santa Paula, estava indo para o Perim, um trânsito, eram umas 1h40, mais ou menos, 1h40, por aí, quase 2 horas. Um trânsito ali naquela avenida, tanto para ir como para vir. Eu falei, misericórdia, eu com a pressa querendo fazer as coisas correndo para poder voltar e terminar, para conseguir estar aqui, porque dificilmente eu consigo estar aqui no dia de semana, na hora certa. Eu preciso terminar as coisas para poder conseguir chegar na igreja. Preocupado em estar aqui hoje à noite, vou comer e vou voltar. E nada do trânsito fluir, nada, e aí vem devagarinho. Aí eu parei o carro antes, tem um material de construção ali, francisqueto ali, parei ali, deixei o carro ali, fui a pé, vou a pé. É aqui pertinho. Aí fui andando até no Perim,
Falei, até eu ir lá e voltar já acabou essa bagunça aqui. Aí eu vou adiantar. Só que quando eu estava passando, eu vi o motivo do trânsito. Tinha uma mulher em cima da passarela, querendo se jogar lá de cima. Estava lá sentada lá em cima, querendo se jogar lá de cima. Pelo menos eu acho que ela queria se jogar, né? Que ninguém vai subir um negócio daquele se não estiver pensando em se jogar de lá. E aí já tinha muita gente parada ali, olhando, já tinha polícia, já tinha bombeiro, já tinha... Aí estava tudo interditado. E a mulher sentada lá em cima, querendo se jogar. Não sei o que estava passando na mente daquela mulher. Não sei os problemas que ela vinha enfrentando, ou que ela está enfrentando. Mas eu sei que ela chegou a um ponto em que ela chegou à conclusão de que a vida dela não tem valor. A vida dela não tinha mais valor. E assim como aquela mulher, existem muitas pessoas hoje entre nós que não compreendem o valor que Deus nos dá. Não compreendem o olhar de Deus para nós. Estão tão envolvidas com os problemas, estão tão bitoladas com os problemas, estão tão cegas diante das circunstâncias adversas, que não conseguem ver a ação de Deus, não conseguem ver a provisão de Deus, não conseguem ver o cuidado de Deus, porque Deus cuida e provê, irmãos, não é só para quem é crente, não. Não é só para quem acredita nele, não. Deus provê, inclusive, para quem é ímpio, para quem não olha para ele como deveria olhar, porque ele provê. Essas pessoas não estão apenas vendo, enxergando isso, porque não têm uma relação íntima com Deus, de tal maneira que elas possam perceber isso, de forma clara, límpida, transparente. Mas ele provê, porque ele ama. Isso aqui que nós acabamos de ler, quando ele olha e vê que era bom, ele viu um homem, ele viu uma mulher, que ele fez com um olhar, mesmo sabendo o que esses dois iriam aprontar, ele os fez amando-os de tal maneira, que mesmo sabendo o que eles iriam fazer, ele os criou, ele os amou e os ama até hoje, porque eu e você somos frutos dessa criação, somos parte dessa criação. Algumas diferenças. Quando Deus criou Adão e Eva, ele deu a eles todo um poder para cuidar, para zelar por aquele jardim, para ter controle sobre os animais, para ter controle sobre as coisas. Um poder que eu e você hoje não temos mais. Porque nós nos afastamos de Deus. E a partir do momento que Adão e Eva fizeram essa escolha de se afastarem do Deus que poderia de fato mantê-los com esse poder, enquanto eles ali estivessem debaixo da obediência a esse Deus, quando eles permitiram-se a si mesmos não mais terem esse controle, mas deixaram-se controlar por terceiros, Deus ainda assim permaneceu o Deus de amor e provedor, porque Ele deu a eles não mais todo aquele poder que eles tinham, todo aquele controle que eles tinham, mas deu dons. Deixou à disposição de todos nós dons, para que pudessem ser utilizados, para que possam ser utilizados, para nosso benefício próprio e para o benefício daqueles que estão ao nosso redor. Porque Deus nos ama e nos dá o devido valor, que muitas vezes eu e você não estamos nos dando
como aquela mulher. Depois eu fiquei sabendo que conseguiram tirar ela de lá, graças a Deus. Graças a Deus. E quando a gente passa assim, sinceramente, irmãos, quem aqui talvez já não deva ter pensado isso? Eu, uma pressa, querendo resolver as minhas situações, as minhas questões, talvez passasse ali e falasse assim, pula logo, joga logo. Eu ouvi várias pessoas falando isso, enquanto eu estava caminhando. Pula logo daí, está atrapalhando o trânsito, olha, e parou mesmo, parou tudo ali. Está atrapalhando tudo. Pessoas falando, pula logo, se joga logo daí. Nós chegamos a um tal ponto de egoísmo, de pensar só em nós próprios, que nós não valorizamos o que Deus valoriza. Eu imagino Deus olhando para aquela mulher ali. E alguém passando, falando para aquela mulher, tira a sua vida logo. Acaba logo com isso e resolve o nosso problema aqui. Você está atrapalhando. E Deus querendo que aquela mulher abrisse os olhos dela. E desse a ela mesma uma chance. A grande questão é que muitas vezes, irmãos, eu e você estamos esperando que outros nos deem chances. Nós estamos esperando que uma terceira pessoa nos dê uma chance, quando na verdade é eu e você que precisamos nos dar uma chance, a nós próprios, de nos reaproximarmos de Deus, de tal maneira que nós o sintamos verdadeiramente e intensamente. E os problemas que naturalmente nos sobrevirão, e as dificuldades e as lutas, as quais eu e você muitas vezes não teremos como nos desviar delas, quando elas chegarem, nós teremos o Deus provedor, que nós acabamos de cantar aqui. No meio da tempestade, no meio dos ventos fortes, esse Deus provedor. Sabe o que eu e você precisamos, às vezes, nos deter? Se você observar o ato da criação de Deus, Deus criou as coisas com um propósito. Ele criou a terra, criou o céu, criou o sol, criou a lua, criou o mar, tudo com um propósito. E Ele deu uma função para cada uma dessas coisas. E além disso, Ele deu limites. Quando Deus cria a terra, Ele diz que aquela terra, ela teria que se manter ali. E quando Ele faz o mar, Ele diz, daqui você não pode passar. Ele estipula limites. Eu e você, muitas vezes temos que olhar para dentro de nós e orar e nos colocar diante de Deus e pedir a Ele, Senhor, coloque limites em mim. Eu preciso de limites. Coloque limites em mim. Porque muitas vezes, irmãos, nós ultrapassamos todos os limites. Porque muitas vezes nós achamos que estamos no controle de todas as coisas. E que podemos fazer o que quisermos. Podemos agir da forma como quisermos. Podemos mandar as pessoas pularem, se jogarem, se matarem. Quando na verdade nós temos que ter limites. Deus pode nos dar limites. E Ele o faz, irmãos, porque Ele me dá valor.
Você tem valor para Deus. Ele te ama de tal maneira que você não tem noção. Às vezes nós achamos que sabemos, que conhecemos, mas nós não temos noção do amor de Deus por nós. A gente vê Ele mandando Cristo, mas não damos esse devido valor. E aí quando a gente vai lá para o texto de Efésios, no Efésios, no capítulo 2, e quando a gente vê a criação de Deus, né, ele começa lá o texto, Bereshit, no princípio, no começo. E a palavra para Deus usada é Elohim. Elohim. É a forma de Deus no plural. Deus não estava sozinho. Quem estava com Deus na criação? Quem estava com Deus na criação? Jesus. Jesus fez parte da minha criação e da sua criação. E aí a gente lê o texto de Paulo, escrevendo a essa igreja em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, ele diz assim, versículo 1, Ele vos deu vida. Ele quem? Está falando de quem aqui? Jesus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, achando que nós temos controle, achando que nós temos todo o poder, achando que nós ainda temos aquele poder que tínhamos no Éden, mas não temos mais. Precisamos pedir a Deus que nos dê limites, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do quê? Do grande amor com que nos amou. E aí, um texto que corrobora da mesma forma com essa palavra de Paulo e inevitavelmente nos faz pensar na criação, um texto de João, bem conhecido também, primeiro capítulo de João, início do livro, diz assim, no princípio era a palavra, era quem? O verbo, era quem? Jesus, estava lá no início. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus não apenas veio a este mundo, deu a sua vida por mim numa cruz e morreu por mim. Às vezes a gente se limita a pensar nisso, nesse sacrifício de Jesus. Não, Jesus estava lá na criação, quando Ele nos fez. Ele já nos fez sabendo a dor que Ele, irmãos, Ele já nos fez sabendo a dor que iria sentir por nossa causa. Mas ainda assim Ele o fez, porque Ele nos dá o devido valor, que muitas vezes nós não nos damos a nós próprios e àqueles que estão ao nosso redor. E viu Deus que o que Ele havia feito era muito bom. Você tem valor. Diga aí para o seu irmão aí, ó, do seu lado, você tem valor. Você tem valor. Tem um cântico que nós
costumamos cantar, que fala isso, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. E aí, o autor da canção continua dizendo assim: Ele está em você. Falando acerca do Espírito Santo. O Espírito Santo se move em você. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. E que você responda para você mesmo, com toda a sinceridade do seu coração. O Espírito Santo está em você? O Espírito Santo está em você? Quando é que o Espírito Santo de Deus entra em nós e permanece em nós? Quando? Efésios 1:13. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Ele está em você, nesse sentido da presença do Espírito Santo de Deus, na reconciliação do homem com Deus, mas eu e você sabemos que geneticamente, tendo você o Espírito Santo de Deus ou não, você tem, de alguma forma, a presença de Deus em você, porque Ele te fez. Porque Ele te criou. E Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Mas o que Ele quer é que eu e você o sintamos ainda mais profundamente. Depois de ouvir a sua palavra, e depois de atender a essa palavra, então sermos selados de uma vez por todas. Quando ele diz selado aqui, antigamente usava-se muito chancela, né? Geralmente pegavam-se um anel, era alguma coisa de metal que você colocava assim e marcava aquilo ali. E aquilo ali ficava marcado de uma forma que não tinha como mais tirar aquilo dali. Você tem o Espírito Santo da promessa em sua vida? Verdadeiramente? Você pode dizer isso com toda a convicção de sua alma? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Eu tenho certeza que quando o autor fez essa letra, ele não quis dizer que a partir do momento que você sentir isso, essa presença do Espírito Santo em você, seus problemas acabarão, né? Aquela solução tabajara, né? Venha para Jesus que os seus problemas irão acabar. Para com isso. Não entra nessa. Se você entrar nessa por causa dessa propaganda, você vai se iludir. Você vai se frustrar.
Porque a palavra de Deus diz que no mundo vocês terão aflições. Mas, no entanto, contudo, porém, todavia, eu venci o mundo. Jesus diz isso. Eu venci o mundo. E nós somos herdeiros dessa vitória, amém? Nós somos herdeiros, porque Ele disse que estaria conosco sempre. O vencedor estaria conosco sempre. E se Ele está conosco sempre, nós podemos caminhar, nós podemos seguir em frente, certo de que Ele é quem nos mantém de pé. E se a gente cair, Ele vai nos permitir nos levantarmos novamente e continuar a caminhada. E até que Ele venha, até que Ele volte, nós estaremos aqui sendo alvos da sua provisão em todos os aspectos, em todos os sentidos. Amém? Amém. Que Deus possa completar no meu coração e no seu coração essa palavra, e que eu e você, de fato, olhemos para dentro de nós e reconheçamos o valor que Deus nos dá. E outra coisa, meu irmão, minha irmã, não menospreze o valor que Deus te dá e o que Ele dá ao seu próximo. Não menospreze. Você tem valor. Mas não espere as pessoas ao seu redor te darem valor. Não espere não. Dê a você mesmo essa oportunidade para você. Porque muitos estarão ao nosso lado que não vão nos dar valor algum. Mas nós temos aquele que é maior do que todos, que está acima de todos. O Deus Criador dos céus e da terra. Um Deus que, mesmo sendo esse Deus que Ele é, Ele se importa comigo, com o Judson. No meio de tanta gente, Ele olha para mim com um olhar único e exclusivo. Ele olha para você com esse olhar único e exclusivo. E às vezes nós estamos aqui, irmãos, achando que Deus não está aí, que Deus não está nem aí para as minhas lutas, que Deus não está nem aí para os meus problemas, que Deus não está nem aí. Mas Ele está. Ele sabe o que você está passando aí na sua intimidade. Então entrega isso para Ele. Mas é entregar mesmo, é pegar e fazer isso. É entregar, é soltar, é largar. Porque muitas vezes nós queremos dar para Deus, mas a gente não quer soltar. Entende? Isso aqui então está uma dificuldade de soltar isso da mão, né? A gente não quer soltar. Mas Deus quer que a gente entregue e descanse. Descanse. Descansa no Senhor e espera nele. Senhor, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui única e exclusivamente, ó Deus, por conta da sua misericórdia e desse amor que nós não temos como explicar, porque nós não merecemos nada, absolutamente nada de Ti. E eu e meus irmãos que aqui estamos nessa noite, só estamos aqui por conta da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado,
Podemos até estarmos passando, ó Deus, por situações difíceis. Mas são nessas situações, ó Deus, são nessas circunstâncias que nós devemos abrir os olhos e sentir o Senhor nos moldando, nos lapidando, nos fazendo, ó Deus, passar pelo fogo para sermos, ó Deus, preparados de uma forma, Deus, forjados de tal forma, Deus, que amanhã, diante das provações mais duras, estejamos de pé, segurando em tua mão e não soltando a tua mão, Senhor. Abençoa, Senhor, os meus irmãos aqui, abençoa-nos a nós, todos, ó Deus, aqui, e que, ó Deus, nós possamos olhar para nós e vermos o quanto o Senhor nos ama e quanto nós temos valor para Ti, e tomarmos posse desse valor, ó Deus, tamanho. Obrigado, Deus. Continue conosco, continue com o Teu povo e a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Nós vamos cantar mais uma vez.